Queridos irmãos e irmãs que participam da Seja, que nos acompanham pela internet, que Jesus nos ampare nesta noite. É próprio do ser humano, na tentativa de atingir um maior grau de segurança, ter certeza das coisas. E aí, quando diz estou orando, é claro que eu estou orando. No entanto, é preciso que a gente aqui e acolá possa desconfiar dos nossos próprios atos para poder afirmá-los de forma mais profunda. Porque narra-nos um velho texto de Leon Tolstói, o grande moralista russo, recuperado por Joana de Ângeles na obra Lampadaria Espírita, psicografada por Divaldo Franco, que certa vez um sacerdote passou por uma região campestre convocando os agricultores para a prática da oração. E encontrando um homem ali, cuidando de sua gleba, disse: homem do campo, vinde comigo, oremos, vamos orar? E o agricultor reagiu: eu não posso, padre, não posso orar, porque eu estou arando. O sacerdote pensou um pouco e disse: bom, arar, orar, fique aí mesmo, você já está orando, permaneça trabalhando, porque arar é orar. Aquele homem fazia com tanto amor, com tanta dedicação o seu trabalho, o seu cuidado para com as plantas, que ele já estava num ato perfeito de oração. É claro que até Jesus não dispensou a prece. Ele que passava o dia a atender a multidão esfaimada de paz, pedia recolhimento e por diversas vezes se afastava para ter um colóquio mais profundo com Deus, para se reabastecer, digamos assim. Então, se nem Jesus dispensa a prece, muito menos cada um de nós. Mas é preciso também desconfiar e investigar a qualidade da nossa prece, da nossa prática de oração. Bem já sabemos o valor da prece, a sua dinâmica, as obras do Espírito André Luiz, especialmente Mecanismos da Mediunidade, nos apresentam um raio-x magnético, o que acontece com a nossa mente, com o nosso corpo, com o nosso perispírito, com a vida de um modo geral, quando nós entramos em estado de oração. No entanto, Jesus nos autoriza a desconfiar, a duvidar de muitas práticas sociais, de muitas práticas tidas como oração, como um ato de prece, e que efetivamente não o são. No Sermão do Monte, Jesus vai alertar-nos para certas práticas, de algum modo, fantasiosas, práticas que mascaram outros interesses e não a relação com Deus. É o caso quando ele denuncia os hipócritas. Não façais como os hipócritas. Quando quiserdes orar, não façais como os hipócritas, que ficam nas sinagogas, nas esquinas, clamando em alta voz para impressionar a todos e obter, de algum modo, o reconhecimento público. Em verdade vos digo que eles já alcançaram a sua recompensa. Então Jesus está nos dizendo que aqueles homens que socialmente se apresentavam como excelentes pessoas em ato de oração, na verdade, eram indivíduos completamente engolfados numa prática exibicionista, muitas vezes motivada por uma promoção social, porque com certeza as pessoas deveriam dizer: olha como ele ora bem, olha que oração poderosa. Então esta pessoa provavelmente deveria ser chamada para orar na casa das viúvas e obter algum ganho com isso. Por isso, Jesus desmascara os hipócritas, aqueles que fingiam orar, que pensavam que está orando e provavelmente, quando desencarnaram, até reclamaram do mundo espiritual. Mas por que eu estou nessa região tão difícil? Por que eu estou sofrendo tanto? Quando eu estava lá na terra, lá na Palestina, por exemplo, eu orei muito. Eu orei nas sinagogas, eu orei nas esquinas, eu orei com o volume máximo da minha voz. E deve sofrer a decepção, os espíritos informando: na verdade, você não estava orando, você estava fazendo qualquer outra coisa, menos oração. Ora, quem lê a obra Entre a Terra e o Céu, do Espírito André Luiz, psicografada por Chico Xavier, nos 2 primeiros capítulos, vai ter os esclarecimentos do ministro Clarencio.
Clarencio vai acompanhar um drama à casa de um ferroviário que foi casado com a senhora chamada Odila, depois contraiu novas núpcias com a certa Zulmira. E essa casa vira um pandemônio porque a esposa desencarnada, embora tivesse um coração bom, por ciúme, termina se movendo e termina perturbando a segunda esposa, Zulmira. E para complicar a situação, a filha da primeira esposa, ela ficava orando, achando que a mãe era uma santa, ficava orando, pedindo que a mãe trouxesse proteção para o lar. A mãe estava presente, Odila estava ali, espírito, mas na verdade estava completamente ensandecida por ciúme e perturbando a saúde, aliás, acamando a segunda esposa. Zulmira estava acamada, dado a força da obsessão produzida pela viúva desencarnada, digamos assim. Então, ali se pensava, está numa oração ou não? E o Espírito Clarencio vai nos trazer dois conceitos importantes ligados à prática da oração. Primeiro, ele vai diferenciar oração de invocação. Há determinados pedidos, são verdadeiros caprichos humanos que o mundo espiritual sequer reconhece como oração. Certa vez, em Uberaba, Chico Xavier teve na fila dos seus pedintes um homem com uma colocação realmente chocante. Ele chegou à vez dele e disse: Chico, seu Chico, eu gostaria que o senhor fizesse uma prece, eu sei que o senhor tem uma prece muito poderosa, fizesse uma prece intercessória pelo meu estabelecimento. Aí Chico estranhou essa história de fazer uma prece pelo estabelecimento. Seu Chico, eu sou dono de uma boate, para não chamar outro nome, aqui nas imediações. E ultimamente, eu não sei o que está acontecendo com Uberaba, mas a minha casa tem aparecido poucos clientes. E as minhas moças estão sem trabalhar muito, eu estou tendo prejuízo, seu Chico. Eu gostaria que o senhor fizesse uma prece para aparecer mais clientes na minha boate. Imagine. Isso é uma prece? Né? O coitado de Chico ficou ali numa situação complicada. Para ter uma ideia, a pessoa vai fazer uma prece pela boate. Então, é uma invocação. Às vezes nós pedimos uma coisa tão terra-terra, aliás, muitas vezes em nosso próprio prejuízo, que o mundo espiritual diz: isso não é prece, isso é um capricho da criatura que está completamente desorientada. Então, por isso a colocação: quando eu oro mesmo? Estou orando ou estou apenas invocando, estou apenas manifestando certos conflitos do meu mundo interno? Mas Jesus também vai nos trazer um outro caso, na forma de parábola, que Allan Kardec, inclusive, anotou e chegou a comentar em O Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos traz a chamada parábola do fariseu e do publicano. 2 homens subiram ao templo. Olha o detalhe importante: 2 homens subiram ao templo. Ele não diz desceram ao templo. O ato de orar, numa perspectiva da ondulatória, da física, do magnetismo, supõe uma elevação. Quando nós estamos pensando as coisas comuns, estamos num padrão. Quando nós nos decidimos a orar, a dirigir as nossas forças mentais e emocionais para Deus, para os benfeitores, para os anjos guardiães, para, enfim, alguém que possa nos proteger, efetivamente nós elevamos nosso padrão vibratório. Nós subimos e os espíritos superiores baixam o seu padrão e aqui nos encontramos num ponto intermediário. Então, uma prece para baixo é uma invocação, mas uma oração verdadeira é uma elevação de nível. Daí porque há essa topografia da parábola: 2 homens que subiam ao templo. O templo significando o espaço mental mais elevado. E, via de regra, até na perspectiva social, os nossos templos deverão permanecer como um espaço mais elevado. Na Grécia, por exemplo, os templos, via de regra, ficavam nas partes mais altas da cidade. Roberto Carlos, nos anos 70, ele dizia que ia subir a montanha para ficar mais perto de Deus e rezar. Já ouviram essa música, a Montanha? Né? Que é uma composição muito bonita de Roberto Erasmo Carlos, porque lá ele recupera um detalhe importante que é desprezado na prece, que é a gratidão. Ele começa a agradecer a tudo: obrigado, Senhor, pelas estrelas, né? Por tudo isso e por aí vai. Então, os 2 homens subiram ao templo, mas são 2 posturas, são 2 psicologias, são 2 atitudes completamente diferentes. Socialmente, são 2 pessoas distintas. Uma delas é um fariseu.
Fariseu quer dizer alguém integrante do partido mais forte do judaísmo. Porque o judaísmo, ele se degenerou de tal modo que ali se criaram facções políticas a partir da religião. Então hoje, quando se fala em bancada disso ou bancada daquilo, é uma volta ao farisaísmo. E os fariseus, eles eram os mais zelosos para com a lei. Eram aqueles que melhor conheciam a Torá, o Tanakh, que é todo o Antigo Testamento, e eram zelosos, cumpriam as 613 prescrições, não somente só os 10 mandamentos. Mais do que isso, eles fiscalizavam se os outros também cumpriam aquilo que era uma obrigação de todo judeu. Mas o que acontece? Esse fariseu se achava inchado, ele vai para o templo e lá chegando, ele aproveita o momento da oração para fazer uma censura ao outro e para fazer uma promoção de si mesmo. Obrigado, Senhor, porque eu não sou como esse publicano aí. E começa a desqualificar o publicano. E ele, por sua vez, eu sou um homem correto, porque eu pago o dízimo, e começa a dizer tudo que ele faz, segundo as obrigações sociais estabelecidas para qualquer religioso naquele contexto do judaísmo há 2000 anos. Essa é a prece do fariseu. Ele faz, se acha acima do outro. E o publicano, diz Jesus, se acha tão indigno que sequer constrói uma prece, pede apenas piedade, ele se sente envergonhado. E Jesus vai dizer aos seus ouvintes que daqueles 2 homens que subiram ao templo, um voltou justificado, o outro não. Ou seja, um realmente orou, o outro se enganou, o outro se iludiu. Achava que estava orando, mas não estava orando. A inteligência de Jesus não permitia muitas vezes ele fechar a questão. Ele devolvia como um grande mestre oriental para as próprias pessoas. Depois que ele contava uma história, dizia aí, pela lógica, vocês acham quem foi que voltou justificado, né? Aquele exibicionista, aquele que se achava melhor do que o outro, aquele que usou a prece praticamente para denunciar as fragilidades do outro e se promover, ou aquele outro que se achou muito humilde e sequer conseguiu articular uma oração completa. A lógica mostra que o publicano, que naquele contexto social era tido como uma pessoa de má vida, esse efetivamente soube aproveitar o momento da prece. Este orou, o outro pensou que orou, ou, né, na verdade, não conseguiu fazê-lo. Há uma outra passagem ainda, Lucas 11:1, quando os discípulos vão dizer, Senhor, ensina-nos a orar. E nós estranhamos essa fala. Mas como assim, Senhor, ensina-nos a orar? Os discípulos de Jesus, todos eles eram judeus. E como judeus, desde pequenos, eles aprendiam a orar em casa, na sinagoga. Portanto, oração para um judeu não é tarefa difícil. São várias por dia, oração ao despertar, enfim, são momentos, orações para certas ocasiões. É claro que os discípulos sabiam orar, mas por que eles colocaram para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar? Porque provavelmente, depois que viram Jesus orar, e sobretudo quando ele enuncia o Pai Nosso lá no Sermão do Monte, eles se sentiram assim, aprendizes. Eu até pensava que sabia orar, mas depois que eu vi o mestre orando, eu não sei mais. Por isso que diz, ensina-nos a orar. Nos ajuda a aprender o que é orar efetivamente. Eles devem ter feito uma avaliação rápida e se acharam menos qualificados a ponto de aproveitar a ocasião e pedir para que fizesse um curso rápido ali, digamos assim, para que Jesus os ensinasse a orar. Então, são momentos importantes que mostram que, efetivamente, nós precisamos revisitar as nossas práticas de oração. Quando eu estou orando, será que eu estou orando? Ou será uma mera invocação rasteira? Porque, observemos o Livro dos Espíritos, na questão 659, vai nos colocar a oração num tripé. Pela oração, nós podemos pedir, nós podemos agradecer e nós podemos louvar. Via de regra, as nossas orações são orações em que o segmento pedir fica bem alongado. E às vezes é um pedir para si, porque nós podemos fazer uma oração intercessória, pedir pelos outros. As orações judaicas são orações pelos outros.
Mas, via de regra, as nossas orações são orações mais imediatas, pensando no nosso próprio conforto. Pedimos, mas, à medida que avançamos na oração, o agradecimento. Como nós agradecemos a Deus? As nossas práticas, muitas vezes, podem dar uma evidência de que somos ingratos em relação à própria divindade. Por uma questão simples. Normalmente nós sofremos daquilo que o espírito Humberto de Campos criou um neologismo chamado muquerela. É um substantivo que não existe em nenhum dicionário. Muquerela, que é uma combinação de 4 verbos. Muquerela vem de murmurar, reclamar, queixar e lamentar. Então, mu de murmurar, né? Ré de reclamar, que de queixar e lá de lamentar. Então, Humberto de Campos vai dizer que nós praticamos a muquerela. Né? Ou seja, o ato de reclamar, o ato de se lamentar, é um ato próprio da queixa de uma insatisfação. É como se fosse uma censura de Senhor, a pessoa faz uma prece inconsciente. Eu estou achando que está tudo errado. Eu mereceria uma vida melhor. Por favor, faça uma revisão aí nos seus despachos e manda tudo direitinho, porque eu tenho a impressão que o seu GPS está errado, está caindo na casa do vizinho, no meu colega de trabalho, mas lá em casa está tudo errado. Né? O que eu mereço não estou recebendo. Então, como eu não estou recebendo, eu vou me queixar, eu vou reclamar, eu vou para o PROCON espiritual, porque, enfim, não estou levando o que eu pedi. Tem essas práticas. Então, a pessoa, nessa sua psicologia ranzinza, de reclamar, de estar lamentando a vida, de não ter uma postura de gratidão, no fundo ela está censurando Deus, censurando a vida. É próprio do universo daquelas pessoas que se queixam de carência afetiva, amorosa. Mas eu sou muito carente. De repente você começa a investigar a vida daquela pessoa, ela é amada, ela vive numa teia de amor, é amada por parentes, por colegas de trabalho, primeiro é amada por Deus diariamente. O amor que não cessa, mas parece aquele tonel das Danáides, da mitologia grega, um tonel furado que você vai enchendo em cima e sai por baixo. Não é por falta de amor de Deus que a pessoa é carente. É exatamente porque ela não consegue reter, que ela não consegue identificar esse amor que vem do alto. Porque, efetivamente, a nossa prece tinha que ser um tanto mais robusta no campo da gratidão. Temos muito a agradecer, tudo a agradecer. Então, a pessoa desperta pela manhã, a sua primeira atitude, no primeiro hausto, é agradecer o ar. Se algum dia a gente for estudar o ar, a composição do ar, ou essa facilidade é um processo inconsciente, automático, está respirando. Basta visitar uma UTI e ver aquele pessoal todo entubado, e que diferença faz você despertar e sem nenhum elemento externo estar respirando. Ou um desses países que estão em guerra civil, ali, aquela poeira, aquela fuligem no ar, em que você tem dificuldade de respirar. Mas você desperta pela manhã, o primeiro presente da vida material à sua disposição. O sol gratuito, são tantas as possibilidades. Você não se preocupa se o seu intestino, se o seu tubo digestivo está funcionando bem. Ele já faz o seu papel. O coração já está funcionando. São tantos recursos que Deus coloca à nossa disposição, inumeráveis. A gente não, se começasse uma prece só de gratidão, a gente não terminaria, porque é tudo dádiva do céu. Portanto, a gente vai perceber que há uma dificuldade em lidar com a gratidão. Daí porque Joana de Ângeles, através de Valdo Pereira Franco, nos escreve um grande texto chamado Psicologia da Gratidão. E lá vai mostrando, é próprio dos espíritos maduros ter uma atitude de gratidão com a vida, com todos. Há uma bela composição de uma poetisa chilena, se não me engano, Violeta Parra, Graças à la Vida. Não sei se vocês já ouviram. Que beleza, né? Ela começa a agradecer, né, na sua sensibilidade feminina, a todos esses fenômenos da vida que vão nos sustentando. Graças à la vida. Agradecer a vida, né? Então, é preciso sair dessa zona do capricho, da queixa, da exigência. É como se a pessoa dissesse assim: olha, Senhor, eu vou lhe fazer uma censura,
eu preciso de mais disso, mais daquilo outro, e começa a impor a Deus o que ele deve fazer em seu favor. É efetivamente uma postura de ingratidão, porque o que Deus já ofereceu, ela nem consegue identificar, e começa a achar que está recebendo pouco, que ela está na vida errada, que ela está, enfim, encaixada numa situação existencial, enfim, abaixo daquilo que ela merece. Há uma bela mensagem do Espírito Sheila, psicografada por Chico Xavier, intitulada Tudo Certo. E ela vai dizer que nós nascemos no ambiente certo, na família certa. Então, aquele discurso adolescente de ficar brigando com o pai e com a mãe, quando eu chegar no mundo espiritual, vou me queixar, me colocaram na família errada, erraram a latitude, a longitude, não era para nascer nessa família, era para ter nascido na Suíça, né? Com um pai com 2 metros e tanto, a mãe não sei o quê, e começa a imaginar, a fantasiar as coisas, né? E ali aquele pai que tem 1,50 m, 1,60 m, começa a se sentir menor ainda, porque o menino começa a dizer que merecia um pai suíço, né? 2,10 m ou coisa assim, né? Um dinamarquês ou coisa assim, né? Então, para ter uma ideia. E ele começa, exatamente, o adolescente começa a se queixar. A gente faz isso muitas vezes na prece, na medida que, na nossa oração, a gente tenta corrigir Deus. Quando Jesus nos lembra no Sermão do Monte que Deus já sabe das nossas necessidades. O ato da oração, ela tem uma função psicológica da gente tomar consciência dos nossos próprios pedidos. São razoáveis ou são meros caprichos? É preciso ver isso. E se eu pedir uma coisa para a qual não tenho condições de gerenciá-la? Que às vezes a pessoa está muito bem, obrigado, ela está ali ajustada numa certa dificuldade, mas ela faz uma avaliação e diz, não, eu acho que eu posso operar num plano acima, e pede uma coisa acima das suas forças e termina se complicando. Conta-se que, certa vez, Chico Xavier, e nós sabemos que Chico sofria de um problema crônico em um dos olhos, muitas vezes a ponto de gotejar sangue, e Chico já estava mais ou menos ambientado ali, acostumado com aquela disfunção do seu globo ocular. Mas chegou um homem lá em Pedro Leopoldo, muito afobado, e disse, Chico, nós descobrimos uma pessoa fantástica, maravilhosa, Chico. Eu disse, como assim? Nós descobrimos um caboclo ali que reza num toco. Você precisa ver. Qualquer problema de saúde, você dá 10 cruzeiros para o caboclo, era 10 cruzeiros ou 10 alguma coisa, 10 réis, não sei, o dia da época, e o caboclo fica rezando em torno do toco, você coloca a parte doente no toco e sai curado, Chico. Chico, na hora que eu vi o caboclo lá, eu me lembrei de você, do seu olho. Bem que você podia ir comigo, colocar o seu olho lá, encostar o seu olho no toco do caboclo, e o caboclo dar umas voltas e você pagar os 10 contos e sair curado. Aí Chico pensou, viu aquela atitude do rapaz, entusiasmado, disse, o que eu faço com meu amigo? Emmanuel assim olhou para ele, né? Olha lá, Chico, o que você vai dizer? Chico disse, olha, meu irmão, eu sei que o caboclo reza, é poderoso, a oração intercessória dele é muito forte, mas é o seguinte, eu fico pensando, ele vai me curar desse olho, eu tenho certeza, pelo que você está me dizendo. Né? Deve ser um médico de cura, sem muita consciência disso. Ele vai me curar do olho. Mas eu já estou tão acostumado com esse meu sofrimento pelo olho, porque ele vai me curar do olho, e se minhas dificuldades existenciais, os meus compromissos, vão estourar de outra forma com outra doença, lá vai eu começar tudo de novo, me acostumar com outra doença. Deixa eu com o meu olho complicado aqui, que eu vou levando, eu já estou acostumado. Né? Teve um momento que Chico tomava 28 medicamentos, né? E ele dizia assim para Divaldo e para os amigos mais íntimos, olha, eu sou casado com Dona Angina, e começava a dizer o nome das doenças todas. Né? Ele já estava ali sem reclamar das doenças com as quais ele vinha administrando via medicação. Às vezes, em dores lancinantes que sofria determinado dia, ele, num momento de quase desespero, apareceu o doutor Bezerra de Menezes, doutor Bezerra, me ajude, cure esta besta que sou eu, né? Aí doutor Bezerra percebeu que ele estava um pouco alterado. Aí Chico, como assim? Eu acho que eu sou uma besta, doutor Bezerra. O senhor bem que poderia me curar, fazer alguma coisa para aliviar essa minha dor. Aí doutor Bezerra, assim, com uma certa tranquilidade, Chico, pelo que eu saiba,
na terra, eu recebi o diploma de médico e não de veterinário. Não posso curar besta, né? E levava ali na brincadeira, tal, e Chico esquecendo a própria dor, né? Para termos uma ideia, o que é que nós pedimos? Às vezes, no desespero, a gente pode até fazer um pedido errado, equivocado. Mas a oração, ela exatamente precisa atender os princípios. Primeiro, quem ora, sempre ora para uma força superior. Então, por exemplo, nós conhecemos essa força na forma de Deus, o nome de Deus. Alguns podem até ter dificuldade de não falar com Deus, mas eu falo com Jesus, com os espíritos, com o anjo guardião. Se for uma criança com as fadas, né, não tem problema. Contanto que admita que essa força a quem você se dirige é uma força superior no sentido moral. Agora há pouco, né, Rosângela, nós comentávamos num grupo de estudo a dificuldade de André Luiz, porque ele estava há 8 anos nas zonas umbralinas, passando as maiores dificuldades, mas ele não se esqueceu de uma coisa óbvia: a oração. Uma coisa simples, uma coisa que nós fazemos diariamente, várias vezes, e a gente até tem essa atitude. Normalmente, numa dificuldade maior, a gente lembra da oração. Certa vez, eu estava fora do corpo, num momento de sono, e nos apareceu uma entidade inimiga, numa postura bastante belicosa, agressiva. E o espírito começou a esganar o meu pescoço, né? E naquela atitude, aí eu percebi que o espírito era meio luta livre. Disse, bom, então eu vou cair na dele. Se quer luta livre, vamos lá, ver quem tem mais força. E eu começava também a me debater com o espírito. Até que em determinado momento, como que um sopro, experimente a oração. E imediatamente eu lembrei, eu não preciso trocar soco com esse espírito, eu não preciso ficar nessa queda de braço com ele, eu posso fazer uma prece. E comecei a fazer uma oração. Daqui a pouco o espírito foi perdendo o controle sobre o meu pescoço e foi desaparecendo, e eu fui me sentindo bastante aliviado. Uma coisa óbvia, porque eu não pensei no primeiro momento, me achando Anderson Silva, né, vou trocar tapas com o espírito, quando podia perfeitamente lembrar a oração, e aí o espírito não teria sequer a possibilidade de aproximação, muito menos de me intimidar pela esganadura, para termos uma ideia. Daí porque a oração deve se constituir num hábito, porque numa necessidade, automaticamente quase que vem essa lembrança, orar, sempre orar. Então, a oração vai fazer toda a diferença em muitos momentos. E é preciso, como dizíamos, essa disposição de ter uma gratidão a Deus e, às vezes, até de oferecer alguma coisa para Deus. Parece estranho. Deus não precisa de nada, né? A gente pensa assim. Mas se nós oferecermos algo a Deus, Ele vai distribuir com os nossos irmãos. Ora, há um belo apólogo de Rabindranath Tagore, o grande poeta da Índia, prêmio Nobel da literatura, 1913, se eu não me engano, que é tão belo que foi aproveitado por um espírito. Tagore escreveu para nós aqui quando estava encarnado na Índia. Mas o espírito Irmão X, o mesmo cronista maranhense Humberto de Campos, ao escrever o prefácio de Cartas e Crônicas, um livro que ele redigiu em 1964, psicografou por Chico Xavier, ele retoma um velho apólogo de Tagore. E ele vai dizer assim: conta-nos Tagore, ou Tagore como queira, que certa vez um camponês voltava afadigado da sua coleta, da sua colheita. Ele tinha passado a tarde, passado o dia, colhendo no trigal. E eis que quando ele caminhava para o seu casebre, com a bolsa cheia de trigo, de grãos de trigo, eis que uma carruagem luminosa aparece à sua frente, e dela sai o Senhor da vida. O homem toma uma postura de reverência: no meu caminho, o Senhor da vida. E o Senhor da vida, num gesto espontâneo, abre a mão em sua direção, como que a pedir algo. Ele disse: não é possível, o Senhor da vida já tem tudo, como é que ele me pede alguma coisa? Mas já que ele está me pedindo, mão está aberta, ele pegou
disse, pensando bem, foi lá no fundo do saco e procurou o menor dos grãos, o menor de todos que tinha colhido naquele dia, e ofereceu delicadamente ao Senhor da vida. Assim o fez. Ele vai para casa, a carruagem se evapora, desaparece, se esmaece, e ele fica reflexivo, mas o que terá acontecido? Por que o Senhor da vida me visitou na volta ao meu lar? Como assim? Por que eu não aproveitei e pedi tanta coisa para Ele? Não é qualquer dia que a gente se encontra assim, tete a tete com o Senhor da vida. E ficou ali matutando aquelas elucubrações, e quando ele chega em casa, ele vai esparramar na mesa os grãos colhidos durante o dia. E, para sua surpresa, quando ele joga na mesa todo o material, percebe que havia uma pepita no melhor ouro possível, que correspondia exatamente ao grão que ele tinha entregue ao Senhor da vida. Ele disse, como eu fui tolo! Por que não escolhi o maior dos grãos? Por que não dei tudo ao Senhor da vida? Tudo que dou a Ele, Ele me dá de forma ainda maior, porque um grão de trigo, receber como retorno uma pepita, é algo acima de qualquer matemática. Então, de um lado, vem a generosidade de Deus a nos oferecer diariamente tudo para que a nossa vida seja a melhor possível. De um outro, pode vir o nosso egoísmo, a ponto de nada oferecer. É claro que Deus nada precisa, mas os outros filhos de Deus, que são os nossos irmãos, precisam muito. Então, nós oferecemos a Deus através das criaturas do nosso convívio, nas mais diversas possibilidades, num simples gesto de atenção, numa atitude diferenciada, de fazermos tudo com amor, de reconhecer em cada pessoa que cruza conosco, olha, Deus aí está em carne e osso, na figura do meu irmão, da minha irmã. É hora de oferecer o grão, não o menor, mas o maior, para que a nossa generosidade efetivamente se aproxime daquela que é a base, que é a divina. Então, são muitas as possibilidades, de modo que nós fazemos as nossas preces e às vezes até esquecemos dos nossos pedidos. Aqueles que são justos, convenientes, são atendidos a seu tempo. E às vezes esquecemos de agradecer depois que recebemos a dádiva. Conta-nos Meimei, na obra Pai Nosso, psicografada por Chico Xavier, que, certa vez, um maquinista cristão, que tinha o hábito de sempre, antes de ir ao trabalho, se entregar à oração, naquele dia, que amanheceu chuvoso, ele fez como os anteriores, como de sempre, orou a Deus, rogou proteção para o seu trabalho, para os passageiros que ele conduziria logo mais na sua locomotiva. E assim o fez, foi ao trabalho. Começou uma viagem corriqueira. O trem estava lotado. E, avançando à noite, tudo muito escuro, em determinados momentos, ele, aqui e acolá, observava a condução nos trilhos da sua locomotiva, percebeu que havia qualquer coisa estranha junto a um dos faróis, como se alguém estivesse se debatendo, abrindo os braços, movimentando bruscamente os braços, para lhe chamar a atenção. Ele disse, que coisa estranha. A uma hora dessas, será que tem alguém que está na ferragem do trem junto ao farol e está me chamando a atenção? Ou alguém em terra? O sinal era claro, como braços que pediam, num gesto quase que desesperado, que a locomotiva parasse. Então, ele percebendo isso, disse, é preferível que eu pare. E parou. Puxou o freio, os passageiros começaram a resmungar, porque a viagem tinha sido interrompida sem nenhuma explicação. E ele, como maquinista experiente, foi em busca daquela pessoa que estava ali lhe chamando a atenção com os braços em movimento. Ele avançou e não encontrou absolutamente ninguém. Procurou sua lanterna,
caminhou mais alguns metros, alguns passageiros desceram e foram em sua companhia e identificaram algo muito grave. À frente, por força de uma enxurrada, uma ponte que seria utilizada pelo trem tinha despencado. E o desastre seria iminente. Com mais alguns segundos, todos morreriam muito provavelmente, de forma violenta, nesse desastre. Então ele disse, mas como isso? Eu preciso encontrar esta pessoa que me acenou o tempo inteiro e agradecer as vidas todas que foram salvas. E procurou em derredor e nada de encontrar. Disse, um momento, eu lembro que o farol apontava para esses braços e foi em direção exatamente àquela estrutura da frente da locomotiva, na tentativa de encontrar essa tal pessoa. E chegando lá, encontrou um morcego. O morcego tinha ficado preso às ferragens e batia as suas asas, e ele interpretou como se fossem braços humanos. Então, naquele instante, ele, completamente emocionado, com toda a delicadeza, retirou o morcego, aquele animal que as pessoas têm até um certo asco, porque está associado a vampiro, etc., etc., e colocou o morcego na natureza. Como ele era de uma formação cristã ortodoxa, ele fica de joelhos e diz para todos, ainda hoje pela manhã, eu orei ao Senhor e roguei proteção para vocês, todos, meus passageiros, e para mim, para que Ele zelasse pelas nossas vidas. E olha, o Senhor me respondeu, nesse animal pequeno, eis a resposta do alto. E ali diante do morcego ensanguentado, sofrido, ele, junto com outros passageiros mais sensíveis, pronuncia o Pai Nosso mais belo de sua existência, mais vivo de emoções. Então, as nossas rogativas não são perdidas quando efetivamente partem do coração. Aqueles que oram com a disposição verdadeira de pedir o que é efetivamente necessário, que sabe agradecer, e principalmente com o tempo e com a evolução, começa a louvar a Deus. Louvar a Deus quer dizer reconhecer a genialidade de Deus, a amorosidade de Deus, é um elogio a Deus. Quem fazia muito isso era Francisco de Assis. Os cânticos franciscanos são verdadeiros louvores. Louvado seja, Senhor, pelo irmão Sol. Ele começa a louvar cada componente da natureza. Hoje em dia nós temos o discurso ecológico, que propõe a valorização de cada membro dos ecossistemas, mas Francisco já fazia isso de forma mística, de forma religiosa na Idade Média. Ele já louvava toda a natureza. Na obra Os Mensageiros, nós temos a descrição de um evangelho rural. Os espíritos preferem muitas vezes o campo, eles não gostam da floresta fechada. E a cidade é muito perturbada, via de regra. Então, às vezes, os espíritos em grandes grupos vão para os campos. E ali eles fazem oração. E os animais com alta sensibilidade são atraídos. Às vezes o vaqueiro nem sabe, a vaquinha está sendo atraída pelo espírito, né? O cabrito, enfim, os animais ali em torno, eles são como que chamados pelo magnetismo doce dos espíritos elevados, que são ecologicamente corretos, digamos assim. Não matam ninguém, são vegetarianos, porque já desencarnaram. Está tudo muito bem. Então, que coisa interessante. Mas é nesse mesmo livro que lá tem um caso de um senhor que recebeu um coice violento do seu animal. E há um espírito responsável pela proteção dos animais naquele ambiente. E esse espírito chega junto com André Luiz e pergunta, mas como é que você permitiu, junto ao animal que tinha coiceado o seu dono, havia um outro espírito lá já lamentando. Aí o espírito superior chega e diz, mas como é que você, que acompanha esse homem e o seu animal, permitiu que ele desse um coice no seu dono, esse acidente se sucedesse? Aí o espírito disse, olha, por muitas vezes eu tentei, pela influência, pelo pensamento, chamar a atenção desse meu protegido para que ele tratasse o animal com carinho. Essa foi uma reação extrema do animal.
dada a grosseria, a estupidez com que este homem trata esse pobre burrico. E não teve outra alternativa senão esse coice. Outro dia, no interior de São Paulo, Mário Betamassi, um juiz de lá que frequentou a instituição, ele contou uma prece inusitada, um pedido inusitado de prece que chegou à sua organização espírita. As pessoas tinham terminado a reunião, todo mundo se abraçando, aquela coisa toda. De repente vem um homem tosco, muito grosseiro, um homem simples, as vestes um tanto sujas. Aí disse: é aqui que é a casa espírita? Disse: é, sim, senhor. É o centro espírita? É, sim, senhor. Eu ouvi dizer que no centro espírita vocês fazem prece, falam com os espíritos. É assim que acontece? Dentro do possível, a gente fala com os espíritos. Não, é o seguinte, é porque eu preciso muito falar com os espíritos. Mas como assim? A reunião já se encerrou, aí começaram a explicar aquela questão da mediúnica, né? Ser restritiva, ser privativa. Mas eu preciso falar com os espíritos. Mas o que é tão importante para o senhor para falar assim com os espíritos? Não, é o seguinte, é porque o meu burrinho desapareceu. As pessoas entenderam que ele não conhecia nada de espiritismo. Como é que a pessoa vai para a casa espírita para falar do burrinho? Aí, o que é que tem a ver o burrinho com a casa espírita? O homem pensou, disse: não, meu burrinho desapareceu e o senhor não sabe. A minha família é a seguinte: eu, minha mulher e disse a quantidade de filhos, a filharada toda. Todo mundo lá em casa é sustentado por esse burrinho. Com ele que eu entrego leite. Ele começou a dizer que era o ganha-pão da família, o tal do burrinho. E o meu burrinho desapareceu, eu estou aqui, amanhã eu tenho que trabalhar. Então eu vim pedir aos espíritos para que eles me digam onde é que está meu burrinho. Aí as pessoas dizem: bom, esse homem já deve estar pensando que nós somos assim, feito cartomante, né? Já pensou? Buena dicha, né? Saber paradeiro de burrinho, essa é complicada, né? Um espírito especialista em conhecer GPS para burrinho. É muito complicado tudo isso. Mas o homem insistia: não, mas eu preciso do meu burrinho, porque se ele não aparecer, se eu não encontrá-lo, a gente vai passar muita fome lá em casa. O pessoal começou a rir, a censurar, que pedido absurdo, até que uma das pessoas sensatas disse: faz sentido. Na verdade, esse homem não está pensando de forma egoísta, ele está pensando no benefício para toda a família. Ele não é egoísta, ele está pensando no benefício geral. E aí as pessoas entraram: vamos fazer prece, vamos... Lá para as tantas, não é que um espírito superior, protetor da casa, se comunicou? Disse: meu irmão, a gente, com uma certa vergonha, a gente queria fazer um pedido para o senhor. Chega uma pessoa ali, está ali fora, inclusive, ela está pedindo o paradeiro do burrinho, ela quer encontrar o burrinho dela. A gente nunca fez um pedido desse para o senhor, a gente está acostumado a fazer pedido de oração para uma outra pessoa, dificuldades maiores, mas para achar animal, o senhor nos desculpe, esse tipo de pedido rasteiro, né, deselegante. O espírito não se sentiu constrangido. Não, entendi, eu acompanhei a conversa de vocês. Diga àquele homem que ainda hoje o burrinho vai chegar à casa dele. As pessoas: mas como é? Pode dizer isso. Dito e feito. Pouco antes da meia-noite, o burrinho apareceu misteriosamente junto à casa dele lá, relinchando como tinha direito. Aí o homem, no outro dia, voltou para a instituição para agradecer o espírito que achou o burrinho. É a oração intercessória. Nós não sabemos a necessidade dos outros. Nós não podemos avaliar. É aquele caso clássico, né, que certa vez em Uberaba, Chico estava lá na dele, e chegou uma mulher, né, e disse: é você que é Chico Xavier? Sim, senhora. Ah, então é o seguinte, vá para a cabine de passe agora, né, e dê uns tapas em Chico. Vá agora, porque eu estou muito perturbado e estou precisando de uns passes. Aí Chico olhou assim: como é que a pessoa apanha da outra, ainda tem que dar passe nela, né? Que negócio estranho, né? Ele disse assim, ele ficou meio balançado, né? Eu devo ir, eu devo não ir? Essa mulher está precisando de uma lição. A mulher totalmente atarantada. Vamos rápido, que eu não tenho muito tempo não. Ou você quer apanhar mais? Chico, aí Chico, o que é que eu faço? Emmanuel, o seu mentor, aparece, disse... Aí ele olha assim para Emmanuel e mentalmente diz: meu irmão, o senhor não acha que eu tenho razão, que eu tenho direito? Está vendo que essa mulher é perturbada? Aí Emmanuel diz assim: Chico, direito e razão você tem, mas ela tem necessidade. Procure atendê-la. Aí Chico lá meio constrangido, faz uma prece para poder acalmar o próprio coração.
e entra na cabine de passe e aplica o passe solicitado, trazendo uma certa tranquilidade para aquela mulher que nós não sabíamos a dor que ela atravessava, a ponto de chegar, estapeando o próprio médium que iria beneficiá-la. Então, às vezes, nós desconhecemos a extensão da dor e da necessidade do outro. Deus sabe. E, naturalmente, Deus provê. Os espíritos que são os auxiliares de Deus são mobilizados para atender o que é necessário. O Evangelho segundo o Espiritismo, dada a gravidade do assunto, Allan Kardec dedica 2 capítulos ao problema da prece. O capítulo 27, Pedis e obtereis, e o capítulo 28, inclusive tem uma coletânea de preces. Há pessoas assim, eu não faço prece porque eu não consigo articular o pensamento. Então, ali já tem uma prece pronta. Se a pessoa for lê-la com emoção, com vivacidade, com convicção, aquela prece terá um valor muito grande. Allan Kardec fez a caridade de redigir a prece por cada um de nós. Prece antes de dormir, prece pelos inimigos, prece por alguma coisa obtida, alcançada. Então, seria um bom exercício. O próprio Pai Nosso, Allan Kardec faz uma análise sentença por sentença, que é considerada a prece perfeita, que nós começamos a reconhecer um ser superior a nós, Pai Nosso. Nós somos todos filhos de Deus e temos um Pai protetor. Isso já desencadeia o início do circuito, porque André Luiz vai nos dizer, e Emmanuel também, que a oração, na verdade, é um grande circuito magnético. Emmanuel vai nos informar na obra Pensamento e Vida, que na oração é como se a nossa mente estivesse um espelho, e Deus fosse o grande sol. Então a luz de Deus se reflete no nosso espelho e alcança o pântano no nosso entorno. Orar a Deus é, de algum modo, fazer com que essa placa refletora possa tomar a posição correta para absorver a luz que vem do alto. É muito interessante isso, porque Emmanuel dedica esse capítulo inteiro à oração, lembrando imagens da importância dessa mesma prece, que, como dizíamos, ela precisa ser movida pelo sentimento, porque os Espíritos vão nos informar em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que é pelo sentimento que nós temos a principal prova da existência de Deus. Tem as provas lógicas, as provas que os filósofos, na sequência da tradição, apresentaram, Descartes, Platão e outros tantos, mas não é esse Deus, não é essa perspectiva de Deus. É o Deus que nós sentimos. Nós temos um sentimento profundo que Deus existe. Mesmo os ateus têm esse sentimento. Ele está ligeiramente abafado, em algum momento ele há de aflorar. Então nós que sabemos, que temos a convicção que Deus existe, é a esse mesmo Deus que nós nos movemos, nós nos dirigimos nas nossas rogativas. Então, quando efetivamente desejarmos orar, possamos reconhecer as condições mais importantes, determinantes para a oração. Primeiro, a sinceridade. E, pensando naqueles 3 elementos, o que eu devo pedir a Deus, o que eu devo agradecer e como agradecer, e o que eu devo louvar. Aí cada um, com o tempo, vai estabelecer para si mesmo os critérios de avaliação. A minha oração, a minha prática de prece está cada vez melhor, ou estou mais ou menos me adaptando e estou um tanto repetitivo? Eu estou sentindo cada vez mais emoção, eu estou dilatando a minha sensibilidade espiritual, inclusive captando a presença dos espíritos, amigos, me envolvendo, me abraçando, me transmitindo saúde e magnetismo de paz durante a prece, ou eu continuo um paquiderme ali, sem sentir absolutamente nada? Com o tempo, a nossa oração precisa mudar para melhor. Então, quando nos perguntarmos, quando eu oro, que a nossa resposta seja afirmativa. Porque o Mestre Jesus, por excelência, nos ensinou a orar, e Ele mesmo orou, dando o seu exemplo. Então, ninguém em sã juízo pode abrir mão dessa ferramenta fundamental para a felicidade, que é a oração. Que o Senhor nos ampare hoje e sempre.